Bom dia, alunos do nono ano. Começando hoje mais uma aula de História. E a gente está falando da unidade um do livro 3. Então a gente vai falar sobre o populismo no Brasil, né? Logo após o governo de Getúlio Vargas, o qual ficou 15 anos no poder, a gente vai ter esse período democrático, ou período do populismo no Brasil. E vai ser nesse contexto que vai ser promulgada a Constituição de 1946, né? Então a gente vai ter período, durante o governo, né, do Eurico Gaspar Dutra, que vai de 1946 a 1951, e é nesse período que a gente vai ter essa essa Constituição. E aí, como princípios básicos, a gente tem um regime político, a democracia, na forma de governo de república, forma de Estado-federação e o sistema de governo presidencialismo. 5 anos de mandato para o presidente, garantia de liberdade de expressão, voto secreto e universal, excluindo-se assim os analfabetos, soldados e cabos. Os direitos trabalhistas da legislação de Getúlio Vargas foi preservadas. Sindicatos aqui eles vão estar atrelados ao governo. Então vai ter certas restrições a greves, tá certo? Então, aqui no contexto da Guerra Fria, né, o anticomunismo, a promulgação da Constituição, isso no governo do Gaspar Dutra, né, alinhamento internacional com os Estados Unidos em relação a essa Guerra Fria, né, então ele vai ter essa questão anticomunista. A gente vai ter como característica desse período democrático dois grupos divergentes dentro do país. A gente vai ter os nacionalistas, que são aqueles que acreditavam num projeto de desenvolvimento econômico autônomo do país e criticavam a entrada de capital internacional. E também a gente vai ter os entreguistas, que não acreditavam num projeto de desenvolvimento autônomo do país e defendiam a entrada do capital estrangeiro, principalmente vindo dos Estados Unidos, né? Então, o Gaspar Dutra, ele é alinhado ele ficou conhecido, né, como do pessoal aí dos entreguistas, né? Então, a gente tem também aqui como característica do governo do Gaspar Dutra o liberalismo econômico, com facilidade para importações, né? A gente vai ter também esse esgotamento de reservas financeiras. A partir do momento que o Brasil passa a importar mais do que exportar, as nossas reservas cambiais elas vão é, entrar em declínio, né? Vão diminuir. Então a gente vai ter uma retração da indústria nacional, já que tem como princípio desse governo a compra, né, de produtos importados, a importação ele não vai estar diretamente voltado para a produção interna, né? Não vai ter esse caráter de nacional desenvolvimentista, né? A gente tem um arroz salarial, redução do poder de compra do salário, e aí a gente vai ter como descontentamento da população. Vendo que o governo não ia bem, ele vai estabelecer o Plano Salt, né? Política de investimentos em setores públicos considerados prioritários, saúde, alimentação, transporte e energia. Sem dinheiro suficiente e competência administrativa, o governo ele realizou pouco dos objetivos. Conclusão da rodovia Rio-São Paulo, denominada rodovia Presidente Dutra. Então, pessoal, vejam isso. Ele tem como característica de governo um governo liberal, voltado aos Estados Unidos, mas, no entanto, ele vai perceber que ele vai ter que ter uma intervenção do Estado, né? Principalmente em saúde, alimentação, transporte e na energia. E aí, em 1951, a gente tem aqui a figura, né, do Getúlio Vargas, a volta de Getúlio Vargas, em 1951 a 1954. Ele que conhece essa ideia de nacionalismo econômico e políticas trabalhistas. Getúlio vai vencer o seu concorrente, Eduardo Gomes, com 48,7% dos votos. Nesse período aqui não existia, né, segundo turno, né? Porque hoje a gente sabe para você vencer você tem que ter 50% mais um voto para vencer no primeiro turno. Aqui não havia isso, então ele foi eleito e ele procurou apagar a imagem de ditador e construir uma nova de homem democrático eleito pelo voto direto nos braços do povo, né? Aqui a gente tem a oposição, a União Democrática Nacional, UDN,
segunda maior força política, antigetulista, contra a intervenção do Estado na economia, contra as leis trabalhistas, apoiavam o liberalismo e o alinhamento com os Estados Unidos. E aí quem fazia parte? Banqueiros, grandes empresários ligados aos Estados Unidos, donos de veículos de comunicação, exemplos Carlos Lacerda, Assis Chateaubriand, Júlio Mesquita, a família Marinho, José Sarney, Antônio Carlos Magalhães, né? Esse Antônio Carlos Magalhães, José Sarney, esses dinossauros da política, né? Que estão aí até hoje. E aqui, como a gente tem para Vargas era preciso atacar a exploração das forças internacionais para que o país conquistasse sua independência econômica. O nacionalismo era combatido por representantes dos Estados Unidos e de empresas estrangeiras instaladas no Brasil. Muitos adeptos dessa política atuavam na mídia e no Congresso, ficaram chamados de internacionalistas ou entreguistas, né, como eu falei anteriormente. E aí o Vargas vai lançar a campanha o Petróleo é Nosso. Os nacionalistas queriam que a extração do petróleo fosse realizada por uma empresa estatal brasileira. Seus oponentes defendiam a exploração por grupos internacionais. A campanha favorável aos nacionalistas, com a fundação em 1953 da Petrobras. O governo ainda propôs a lei dos lucros extraordinários, limitando as remessas de lucros da empresa estrangeira ao exterior. A lei foi barrada no Congresso devido à pressão de grupos internacionais, né? E a gente tem as imagens do campanha do Petróleo Nosso. Ele criou o banco, o BNDE, de Investimentos Nacionais, a criação da Petrobras, aumentou o salário de 100%, né, ao salário mínimo, atendendo a proposta do ministro do Trabalho, João Goulart, reforço do sindicalismo, apoio aos trabalhadores. E aí a gente vai ter uma crise política. Crítica generalizada da oposição, principalmente da UDN, né, o Luiz Carlos Lacerda, empresário ligado aos Estados Unidos, setor das Forças Armadas, dos meios de comunicação. A gente tem o Assis Chateaubriand, denúncias de corrupção, atentado da Rua de Tornelos, no Rio de Janeiro. Né, Lacerda escapou com vida, mas o major da aeronáutica, Rubem Vaz, morreu. Né, a gente tem esse caso aí. E aí a gente tem a República do Galeão, investigações conduzidas pela Aeronáutica indicaram que o assassinato cumpria a ordem do chefe da Guarda Presidencial, Gregório Fortunato, né? Isso aí foi o estopim, né? Tentado contra Carlos Lacerda. E o crime teve grande repercussão. A oposição multiplicava os ataques ao governo federal e tramava derrubar o presidente. 22 e 23 de agosto, manifestações de oficiais e militares que exigiam a renúncia de Getúlio Vargas. Isolado politicamente, escreveu uma carta-testamento ao povo brasileiro e em seguida suicidou-se com um tiro no coração, no dia 24 de agosto de 1954. Isso aí estampou as capas dos jornais e depois vocês tiverem acesso à carta, no livro de vocês tem um pedaço da carta, né? A famosa frase que ele diz que ele sai da política para entrar para a história. Né? Com o final do mandato do Vargas, vai ter o Café Filho, né, que vai assumir, aproximação com a UDN, depois ele é afastado por doença, depois tem o Carlos Luz, presidente do Congresso Nacional, assume, aí a gente tem uma tentativa de golpe, impedido pelo Marechal Henrique Lott, Nereu Ramos, presidente do Senado, completa o mandato de 11 de novembro de 1955 a 31 de janeiro de 1956. Em seguida, a gente tem a figura emblemática de Juscelino Kubitschek, né, com a famosa campanha de 50 anos em 5. Né? Aí tem o PSD e o PTB, democrata hábil politicamente, também conhecido como presidente Bossa Nova. Clima de liberdade política, desenvolvimentismo. E aí ele, 50 anos em um, né, ele vai criar o plano de metas com ênfase na indústria. Mas prometia investimentos na produção de energia, transporte, alimento, indústria e a base da educação. Construção de 20 mil quilômetros de estradas, entre elas Belém e Brasília, usinas, Furnas de Três Maria, a implantação da indústria automobilística, que produzia mais de 300 mil veículos por ano, ampliação da produção de petróleo de 2 milhões para 5,4 milhões de barris, criação do Conselho Nacional de Energia Nuclear,
a criação do SUDENE, Superintendente de Desenvolvimento do Nordeste, e a tentativa de desenvolver o Nordeste, embora ele tenha sido fracassado, né? Aí ele vai investir, vai atrair capital estrangeiro, vão vir várias montadoras aqui, a Volkswagen, né? E vai surgir ali no ABC Paulista, ali vai ser um polo para isso. E aí o grande questão aqui, o grande, que todo mundo lembra dele, com certeza é a construção de Brasília, né? Plano urbanístico traçado por Lúcio Costa e os projetos arquitetônicos coordenados por Oscar Niemeyer. 3 anos de obra, milhares de trabalhadores, né, os chamados candangos vindos do Nordeste, envolvidos dia e noite. A inauguração em 21 de abril de 1960, né? Aí a gente tem algumas imagens aí. A urbanização é intensa e desordenada. O Oeste e o Sudeste passaram a ser o destino de milhares de brasileiros. Em 1960, 45% da população total do país vivia nas cidades. Aí ele vai, para fazer isso, ele vai contrair empréstimo, né, endividamento externo. Multinacionais controlam importante setor da indústria, eletrodoméstico, automóveis, produtos químicos, farmacêuticos, cigarro. Inflação e concentração de renda, aumento da disparidade regionais. 1960 ele tem um rompimento com o Fundo Monetário Internacional. Durante esse período, pessoal, é bom lembrar, a gente vai ter aí os chamados anos dourados, né? O início da televisão no Brasil, conquista do futebol brasileiro, o surgimento da bossa nova, né? Não se sa- Isso aí é de 1950 a 1960, né? Então, em 1950 a gente tem a criação da TV Tupi, São Paulo, primeira emissora de TV do Brasil e da América do Sul, né? Nesse contexto aí que surgem várias pessoas. Em 1950 a gente tem a Copa aqui no Brasil, né? Finais do Brasil e Uruguai e a construção do Maracanã. Embora o Brasil tenha aí perdido a final para o Uruguai de 2-1, né, pessoal? Aqui a gente tem no governo de Jânio Quadros, em 1961, Jânio Quadros do PTN, apoiado pela UDN, Partido Trabalhista Nacional de Representação Inexpressiva, venceu o Marechal Henrique Teixeira Lott, candidato do PTB do PTB-PSD. João Goulart do PTB foi eleito para vice. Então, que vocês percebam que nós não, não era o voto em chapa, né? Como é hoje. Hoje você vota no presidente e vai o vice junto. Aqui não. Aqui elegeram o Jânio Quadros de uma chapa e o João Goulart de outra. Jânio Quadros chegou à presidência da República coroando uma carreira política rápida e repleta de sucesso. Ele foi um fenômeno político, política personalista e carismático, defesa da austeridade nos gastos públicos, combate à inflação, apoio da classe média e do proletariado. Ele era um conservador, ele queria congelamento de salário, corte de subsídio para trigo e petróleo e a inflação. Tinha também esse moralismo, proibição de brigas de galo, né? Proibição de corrida de cavalo em dias úteis, proibição do uso de biquíni. Inclusive, quando ele foi, se eu não me engano, governador do estado de São Paulo, ele proibiu o rock, né? Então ele tem umas leis assim bem conservadores, bem esdrúxulos, né? A política externa independente e não alinhamento relatou as relações diplomáticas com a União das Repúblicas Soviéticas, com a China e com Cuba. Em 19 de agosto de 1961, condecorou Ernesto Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. E isso aqui vai ser muito caro para ele, né? Diante de tais atitudes, a UDN rompe com o governo. Também fica sem apoio dos grandes empresários dos grupos que dominavam a imprensa. Em 25 de agosto de 1961, uma atitude inesperada, a renúncia. Então, pouco mais de 7 meses depois, ele renuncia. Aqui a gente tem a imagem da condecoração do Ernesto Che Guevara, né? E nesse momento, João Goulart estava em visita oficial à China comunista. A presidência foi entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Forte oposição dos militares de setores conservadores. E aí surge aqui o medo do comunismo, né? Novamente, a formação da campanha da legalidade ou a frente legalista. Aqui surge a liderança de Leonel Brizola, né, governador do Rio Grande do Sul, comandante do Terceiro Exército, General Machado Lopes. Defesa pelo direito de posse de Jango, líderes sindicais, trabalhistas, profissionais liberais. Então, João Goulart, ele está fora do país e quando ele volta, ele tem que ter toda essa campanha da legalidade para que ele assuma, né? No caso aqui, ele era o vice.
O confronto parecia encaminhar para uma guerra civil. Para que isso não ocorresse, foi negociada a implementação do parlamentarismo. Jango assumiria a presidência com poderes limitados e vigiado pelo Congresso Nacional. Tancredo Neves era o primeiro-ministro. A realização do plebiscito de 1963, vitória do presidencialismo. A adoção de uma política nacionalista e reformista. O Plano Trienal de Desenvolvimento, organizado por Celso Furtado. Desapropriar improdutivos, latifúndios improdutivos, e aqui ele já pensa em uma reforma agrária, encampar as refinarias particulares de petróleo, reduzir a dívida externa, diminuir a inflação e manter o crescimento econômico sem sacrificar os trabalhadores. Atuação intensa nos movimentos sociais, tá? Nas ligas camponesas, reivindicações sociais populares com a intenção de transformar o Brasil numa sociedade mais justa e igualitária, né? Então ele tem apoio dos movimentos sociais, né? A oposição aqui é o DN, né? Políticos da oposição recebiam verbas para as campanhas e depois de eleitos eram subordinados para votar contra Jango. Em oposição aos movimentos sociais, surgem associações políticas financiadas por empresários brasileiros e estrangeiros, né? E aí a propaganda contra o governo por meio de livros, jornais, revistas, rádio e televisão. João Goulart, de 1961 a 64, em 3 de maio de 1964, comício da Central do Brasil, presença de 300 mil pessoas. Anunciou as reformas de base agrária, facilitar o acesso à terra e melhorar as condições de vida do campo, educacional, matricular todas as crianças brasileiras e combater o analfabetismo, dar, dar o direito ao voto, né, ao analfabeto, e a reforma tributária, corrigir as desigualdades sociais na distribuição dos deveres entre ricos e pobres. Lei da remessa de lucros, né? Descontentamento dos Estados Unidos da oposição ligada ao DN. Aqui a gente tem esse comício na Central do Brasil. A marcha, né, da família de Deus, da família com Deus pela liberdade vai sair às ruas contra o governo, né? E aí a gente tem a participação aí de 500 mil pessoas. Então, João Goulart, a gente tem essas rebeliões, agitação política e social tomadas todo o país. Rebelião dos sargentos em Brasília, que exigem o voto, direito de voto, crescente número de greves. Militares responsabilizavam o governo pelo clima da desordem. E aí a gente tem, em 31 de março de 1964, a rebelião das Forças Armadas contra o governo de João Goulart. O movimento contou com o apoio dos governadores Demar de Barros, São Paulo, Magalhães Pinto, de Minas Gerais, e Carlos Lacerda, do estado da Guanabara, e sem condição de resistir, João Goulart deixou o Brasil rumo ao Uruguai como exilado político. Pessoal, a gente encerra essa aula. Eu sei que ela foi um pouco mais longa e eu vou passar para vocês fazer os exercícios do final, as atividades da página 453, 454 e 455. Eu sei que são muitos exercícios e se nós não conseguirmos fazer, não tem problema. Na semana que vem a gente volta e eu só vou passar as orientações dos exercícios que eu quero que seja feito e a gente encerra o capítulo. Pessoal, encerra por aqui. Bons estudos a todos e nos encontramos às 11 horas.